Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnick referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração, Juliano Melnick, diretor-presidente, e Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnick.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Melnick, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço ri.melnick.com.br. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais uma teleconferência dos resultados da Melnick. Começando pelo slide 2, os destaques do trimestre. Então, no primeiro gráfico à esquerda, vocês podem ver o volume de lançamentos nos últimos 12 meses. Nós lançamos 470 milhões de reais no primeiro trimestre, totalizando um pouco mais de 1 bilhão nos últimos 12 meses. Um volume bastante relevante e um crescimento aí de 33% em relação ao volume de 2019, que foi o maior volume que nós fizemos dentro de 12 meses, mostrando aí a nossa capacidade de execução de lançamento e a capacidade de crescimento no curto e médio prazo. No gráfico do lado, os nossos ativos líquidos, que hoje totalizam um pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, acima do nosso market cap e bastante concentrado aí o valor dos ativos vem do caixa, nossa posição de caixa aí de quase 700 milhões de reais. Ou seja, se a gente fizer uma continha desconsiderando o caixa, o valor da operação da companhia está próximo aí de 600 milhões de reais. Quando a gente olha o nosso market cap e desconsidera o quanto do nosso valor que está no caixa. Embaixo, a divulgação da pesquisa Marcas que Decidem. Tivemos mais uma divulgação agora no primeiro trimestre e pelo 5º ano consecutivo, a Melnick foi a marca mais lembrada e a marca mais preferida entre as construtoras do Rio Grande do Sul. 3 vezes mais lembrada, 4 vezes a mais preferida em relação aos concorrentes. Então, mostrando aí a força da nossa marca na região. Próximo slide, número 3, os lançamentos do trimestre. Como eu falei, totalizaram 470 milhões de reais e 335 milhões na parte Melnick. Os 4 lançamentos a gente consegue ver melhor no próximo slide, aqui número 4. Então, nós lançamos o Gol Rio Branco, o Gran Park Lindóia, que é uma terceira fase do empreendimento, e o Botanic, que são 3 empreendimentos de incorporação. E o Casa Viva, que é o empreendimento da urbanizadora. No próximo slide, de número 5, as vendas líquidas do trimestre. Os lançamentos foram bem vendidos dentro do TRI, 31% até o final de março, e hoje já se encontram um pouco mais de 40% vendido. Nós sofremos na venda de estoque no primeiro TRI. A venda de estoque totalizou 33 milhões de reais bruto, tirando os distratos apenas 7 milhões de reais.
Lembrando que nós fomos prejudicados aí pelo Covid, que nós tivemos um decreto na cidade que fez com que o comércio e os estandes ficassem fechados por 55 dias, sendo que desses 34 dias foi dentro do primeiro trimestre, do finalzinho de fevereiro até o final do trimestre. E, além disso, como muitos de vocês sabem, janeiro é um mês sazonalmente mais fraco no nosso setor, por conta de férias e etc. Então, realmente, o nosso primeiro trimestre, a venda de estoque foi bem aquém do que nós gostaríamos, e estamos trabalhando no segundo TRI para a recuperação desse volume, para ter um bom ano de vendas em 2021. Por enquanto, segundo trimestre, esse plano de recuperação tem sido bem sucedido. Passando para o próximo slide, de número 6, mostramos os distratos. Então, no primeiro TRI nós distratamos 26 milhões de reais, abaixo aí do trimestre passado, praticamente metade do trimestre passado, e também esse volume de distratos ele foi menor por conta da dificuldade da realização e a operacionalização dos distratos junto aos clientes por conta da piora da pandemia. Lembrando que a gente tem hoje bastante recebíveis inadimplentes já provisionados no nosso balanço, ou seja, quando o distrato for efetivado, não há impacto no lucro líquido. São esses clientes que nós estamos trazendo para a mesa e negociando o distrato, e esse tratamento foi prejudicado no primeiro trimestre. Por isso a queda, e por isso que vocês podem ver no gráfico de baixo, que não houve praticamente alteração no nosso volume de provisão para clientes inadimplentes, que foi de 102 para 101 milhões de reais. E hoje, no total, nós temos 149 milhões de reais de distratos provisionados no balanço. Então, o volume de distratos deve voltar a crescer um pouco mais no segundo TRI, no terceiro TRI desse ano, mas reforçando, não é um volume, não é um aumento de pedido de distrato, né? Não é um aumento de novos clientes inadimplentes pedindo novos distratos. É apenas a operacionalização dos clientes inadimplentes, que inclusive já estão provisionados no nosso balanço e, portanto, sem impacto no DRE. Passando para o próximo slide, de número 7, abertura do nosso estoque. Aqui também é importante ressaltar que dos 903 milhões de reais que nós temos em estoque, 198 estão prontos. Dos 198, apenas 69 milhões, ou seja, 7% do estoque total, é o estoque pronto residencial ou da urbanizadora. Os outros 129 milhões, como vocês podem ver no gráfico superior à direita, são de estoque comercial. Esse estoque comercial, nós estamos com a estratégia, desde o final de 2019, a estratégia de locação reversível, onde o nosso cliente aluga a unidade e ele tem um prazo que pode chegar até a 30 meses para usar esse aluguel pago como entrada para a aquisição da unidade. Então, hoje nós já temos o equivalente a 49 milhões de VGV locados dentro da estratégia de locação reversível, e a gente deve ver agora, ao longo de 2021, vários contratos entrando nessa fase onde é uma boa oportunidade para o cliente converter o aluguel em compra, porque a partir de um certo prazo do contrato, essa conversão ela começa a ficar cada vez pior. Então, a gente deve ver isso começar a acontecer um pouco mais ao longo desse ano. No próximo slide, número 8, a gente mostra um terreno que nós adquirimos no primeiro TRI. Esse terreno ele é um terreno colado a um outro terreno nosso, na Avenida Nilo Peçanha, que é uma das avenidas mais importantes da cidade. Esse terreno adicionou ao VGV do projeto praticamente 90 milhões de reais. Nós temos 50% desse projeto, nós temos um sócio aqui na incorporação, ou seja, o nosso VGV com esse terreno adicional aumentou em 46 milhões de reais, e o total do nosso VGV hoje está em 280 milhões de reais, é um projeto bastante grande. E, além disso, nós conseguimos uma negociação com o permutante, onde nós diminuímos a permuta, o percentual de permuta no terreno original e zeramos praticamente o percentual de permuta no terreno adicional, ou seja, o permutante investidor não participou da compra do terreno adicional.
Com isso, a permuta no projeto como um todo ela foi reduzida em 37%. Então, um terreno aí que está em fase avançada de aprovação, a gente deve lançar aí no curto e médio prazo um projeto que tem tudo para ser um projeto mega icônico na cidade, pelo tamanho e pela localização e o produto que nós estamos desenvolvendo. Próximo slide, de número 9, a gente mostra o nosso Land Bank e é importante frisar aqui o quanto que tanto do Land Bank quanto de terrenos que estão opcionados, né, que ainda não foram aprovados pelo comitê da companhia, foram pré-aprovados, mas ainda não passaram pelo comitê da companhia, tanto de Land Bank quanto dessa carteira de terrenos opcionados, nós já temos hoje o equivalente a R$1 bilhão de VGV de projetos aprovados. Então, isso é super importante, mostra duas coisas, né? Primeiro, que a nossa aprovação tem acontecido de uma maneira bem eficiente, numa velocidade boa. Nossa área de aprovações tem funcionado muito bem, em conjunto aí com a prefeitura. E outro ponto é que isso ajuda muito na previsibilidade do volume de lançamentos, do nosso volume de lançamentos dos próximos trimestres. Então, bastante importante a gente ter esse volume bastante grande de projetos já aprovados e manter a velocidade de aprovação dentro aí do volume que a gente pretende lançar. Próximo slide, o de número 10, os indicadores financeiros da companhia. Então, nós tivemos R$165 milhões de receita líquida no trimestre. Lembrando que também fomos um pouco atrapalhados pelo decreto da Covid, que reduziu o número de pessoas que podiam trabalhar na obra. Então, nós operamos com 75% em grande parte do tempo do primeiro tri. Ainda assim, conseguimos aí uma receita vinda do andamento de POC de R$68 milhões no TRI, em linha com o que tem sido a média dos últimos trimestres, excluindo, claro, aqueles 2 trimestres do ano passado, que as obras ficaram paralisadas em boa parte do tempo. Do lado, o nosso lucro bruto e margem bruta de 26%, e o nosso lucro líquido do trimestre de R$15 milhões e a margem líquida de 12,7%. Aqui é importante frisar que como nós sempre operamos praticamente 100% em permuta, contabilmente, tanto a nossa margem bruta quanto a nossa margem líquida, elas têm um impacto negativo por conta disso. Então, dependendo do projeto e do nível da permuta, do percentual de permuta, o impacto na margem pode ir desde 2, 3 pontos percentuais até 7, 8 pontos percentuais. Então, a nossa margem bruta, esse patamar aí de 26% e de 12,7% na margem líquida, se você fizesse um ajuste por projetos com percentual de permuta menor ou projetos que foram comprados um pedaço em dinheiro, um pedaço em permuta, tem um impacto importante aí para enxergar nessas margens. Então, isso é um ponto que vale sempre lembrar por conta do percentual de permuta presente nos nossos projetos, né? Quase 100% dos projetos até o IPO foram feitos em permuta. No próximo slide, de número 11, a estrutura das nossas despesas. Nós fechamos o primeiro TRI com R$10 milhões de G&A. Nos últimos 12 meses, comparando 12 meses de G&A com 12 meses de receita, estamos com um nível aí de 5%. O G&A comparado com o primeiro TRI do ano passado cresceu apenas 10%, e apenas porque a empresa vem crescendo, o volume vem crescendo e a gente tem conseguido manter a nossa estrutura bastante importante para nós ter esse número bem controlado. E é importante frisar que a gente não espera um aumento significativo desses R$10 milhões no trimestre ao longo dos próximos trimestres desse ano. Na parte de despesa comercial também fechamos com R$10 milhões, que representa aí nos últimos 12 meses despesas comerciais sobre receita, 7%. No próximo slide, número 12, a estrutura de capital da companhia. Nós fechamos o TRI com quase 680 milhões de reais no caixa, 73 milhões de reais de dívida bruta. Todas as linhas de SFH que nós paramos de tomar desde o IPO por não ter necessidade, elas continuam abertas, então a gente
tem a opção de tomar quando nós julgarmos necessário. E, portanto, aí a nossa condição de alavancagem hoje é bastante confortável. Mesmo tendo investido um pouco mais de 13 milhões de reais no terreno que foi adquirido no primeiro TRI, a geração de caixa operacional fechou o primeiro trimestre aí praticamente no 0 a 0. Agora eu passo para o Juliano, que vai fazer as considerações aí antes do Q&A. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar falando com todos vocês. O primeiro trimestre do ano foi muito desafiador, marcado pela bandeira preta no Estado, restringindo a grande maioria das atividades econômicas devido ao aumento de casos de Covid. Apesar disso, acho que conseguimos um expressivo volume de lançamentos, quase R$500 milhões, com bom desempenho comercial dos mesmos, que já se encontram 40% comercializados em média. Além disso, nós superamos R$1 bilhão em lançamentos nos últimos 12 meses, ratificando nossa capacidade operacional na praça. O fato de termos mais de R$1 bilhão em projetos já aprovados nos deixa numa posição bem confortável para escolher os melhores produtos da nossa carteira e colocar no mercado. Esse é algo, parênteses, acho que é bem importante, porque ao longo desse tempo e conseguindo aprovar esses projetos, nós estamos saindo de ser uma empresa que tem um grande land bank de terrenos para nos tornarmos uma empresa com um grande land bank de terrenos aprovados. E isso realmente faz uma boa diferença competitiva aqui na nossa praça. Seguindo, por fim, mesmo com o aumento do volume de lançamentos, nós estamos mantendo nossa eficiência operacional com um G&A inferior a 4% do VGV líquido lançado nos últimos 12 meses. Antes de terminar, eu acho que é importante salientar que com a situação do Covid mais controlada, a liberação das atividades econômicas e a volta às aulas presenciais aqui no Estado, esperamos que a praça retome a atividade imobiliária com mais estabilidade. Obrigado a todos, estamos agora abertos a perguntas. Falou, né? Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta pressionar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, basta pressionar asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas 1, da XP Invest. Lucas, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o ambiente competitivo em Porto Alegre, né? A gente viu que o aumento dos custos judiciais, etc., talvez outros players menores vêm sofrendo um pouco mais, né? E aí, consequentemente, estava segurando um pouco os lançamentos para esse ano, né? Como vocês estão vendo esse ambiente competitivo? Obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Né? Dentro aqui do ambiente, né, hoje o mercado de Porto Alegre, né, falando do médio e alta renda, né, temos praticamente 2 competidores de maior volume, né, nós e mais um player. Realmente a grande maioria do mercado hoje é mais fragmentada em empresas menores. Né? Lucas, também o Leandro, estou junto com o Juliano, complementando na resposta. Realmente esse é um ponto que a gente está com um olhar muito positivo, porque desde o momento que nós temos o IPO, nós trazemos, né, o mercado de Porto Alegre com mais informações, porque a gente sabe que ele não é tão conhecido, né, do mercado como um todo. E o mercado de Porto Alegre ele acabou ficando ao longo dos anos com empresas locais, sem empresas de atuação nacional, e as empresas locais realmente, como tu colocasse na pergunta, sofreram e sofrem mais nesses movimentos de crise, tanto pela paralisação das obras pelo Covid, pela estrutura de serem empresas menores. Então elas sofrem com isso, até limitando um pouco os planos de lançamento durante o ano, tem mais dificuldade, né, de enfrentar algumas questões duras, às vezes, que o mercado apresenta, principalmente quando elas são surpreendentes. Então isso está deixando a gente na posição de uma expectativa positiva em alguns segmentos. Como o Juliano comentou, na alta renda a cidade tem alguns players bem
competentes que estão com uma perspectiva de lançamento interessante, mas nos outros segmentos a gente está fazendo uma análise de uma boa oportunidade por baixa concorrência, porque esses segmentos de média renda, emergente ou empreendimentos maiores que a gente tem a condição de empreender com condomínios clubes ou o projeto da Nilo Peçanha que o Vinícius mostrou, realmente faltam incorporadoras que hoje estão empreendendo esse tipo de projeto. Em relação, Lucas, aos custos, perguntasse, certamente a nossa posição aqui de uma empresa bem relevante no setor nos ajuda muito na contratação de mão de obra, né? E hoje a gente sempre mantém nossos orçamentos atualizados e hoje nós estamos com os custos controlados. Perfeito, maravilha. Só para fazer só uma outra pergunta aqui, caso você fosse bem forte aqui, principalmente de loteamentos, como vocês estão vendo mais ou menos esse vertical mais para longo prazo, né, entre de média alta e loteamentos? Perfeito, Lucas. Assim, realmente o momento da parte de loteamentos, condomínios fechados, né, é muito positivo, uma vez que o desejo das pessoas por espaços abertos, então a situação de poder fazer casas é muito bem vista. Tá? Então nós estamos buscando, né, cada vez mais e mais rapidamente andar com os projetos, né, da área de loteamentos. É lógico que aqui no Brasil o tempo, né, de aprovação de loteamentos ele é razoavelmente maior, né, do que um empreendimento vertical normal. Então, assim, não é possível você comprar uma área e rapidamente conseguir fazer esse movimento, né? Mas dentro do possível nós estamos buscando sim acelerar um pouco esse segmento, porque ele está sendo muito importante aqui em termos de não só de lançamentos, mas de vendas aqui para a empresa. Esse ponto, vou fazer um destaque também, que é bem significativo, né? A gente tem a nossa urbanizadora, que é a líder absoluta no estado. Aí, né, linkando com a primeira parte da pergunta, o nível de concorrente no estado de urbanizadoras é diferente ainda, muito mais favorável, porque não existe hoje grupos atuando de médio porte, só um de pequeno porte. Nós temos um land bank muito bom. E o primeiro lançamento desse trimestre, que é o Casa Viva, que foi apresentado o VGV, né, de 78 milhões, ele teve, no valor absoluto, ele teve uma velocidade de venda surpreendente, foi praticamente 100% vendido no lançamento, aqueles níveis de lançamento assim, absolutamente surpreendentes, 100% com ganho de preço, e o nosso land bank, atuação nesse segmento, hoje é em 10 cidades, né, do Rio Grande do Sul, com obras em andamento, ou obras lançadas, ou terrenos em tramitação. Então, nós não temos uma concentração numa única cidade, porque o loteamento ele tem uma questão de capilaridade muito mais favorável pela forma de construir, né, menos complexa que uma incorporação, também com concorrentes locais diferentes na incorporação, que no interior é difícil ter competitividade. Então, nós temos um ótimo land bank distribuído em muitas cidades e o desempenho objetivo do primeiro trimestre foi fantástico, foi 100% de vendas no primeiro lançamento do ano. A gente está super animado com a contribuição, né, dos projetos de urbanização dentro dos próximos trimestres e anos. Claro, obrigado. Lembrando aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Juliano para as considerações finais. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejar um bom final de semana e até a próxima divulgação de resultados. Obrigado. A teleconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.